Boa noite, irmãos, a paz. Chegamos aí na sexta aula do Sermão do Monte. Acho que vai ser a última, hein? A gente já viu sobre o caráter do cristão. Quando a gente falou sobre as bem-aventuranças, né? A gente falou sobre a influência do cristão na figura do sal e da luz. Falamos também da justiça moral, da justiça religiosa, quando a gente falou sobre as práticas lá de esmola, jejum e oração. E na aula passada a gente falou sobre ambição, a ambição do cristão. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Quer dizer, a gente vai falar sobre muita coisa, né? Mas Jesus vai começar a falar aqui sobre ansiedade. Se você perdeu aí as aulas anteriores, eu vou deixar a playlist aqui em cima para você acessar as aulas que você perdeu. Amém? Vamos orar? Senhor Pai, nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor já nos ensinou, Pai, através desse sermão. Que o Senhor continue falando aos nossos corações hoje. Que o nosso coração, Pai, esteja totalmente livre, aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós hoje, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos, Deus. Amém. Irmãos, antes da gente entrar no assunto ansiedade, eu vou só fazer uma revisão rápida aqui sobre a questão da ambição, porque essas duas coisas estão relacionadas. Não foi à toa que Jesus acabou de falar de ambição no sermão e começou a falar sobre ansiedade. As duas coisas elas estão conectadas, tá? Deixa eu avançar aqui. A gente viu, Jesus, quando foi falar sobre a ambição do cristão, ele falou de dois tesouros, o do céu e da terra. Falou de duas convicções, duas condições espirituais, melhor dizendo, luz e trevas. Dois senhores, Jesus e o dinheiro. E a gente viu que isso tudo está conectado também, né? De acordo com a minha ambição, se é pelo tesouro da terra ou pelo tesouro do céu, eu vou ter uma condição, eu vou caminhar na direção de uma condição espiritual. Se eu estou focando muito no tesouro da terra, se isso está enchendo o meu coração, a tendência é que eu entre num caminho de trevas. Mas se eu deposito, se eu foco no tesouro do céu e busco as coisas do céu para a minha vida, a tendência é que eu trilhe o caminho da luz. E quando eu escolho o tesouro da terra, somente os tesouros da terra, né? Não que a gente não possa ter nada da terra, meus irmãos, mas a gente está falando de o que a gente está guardando no nosso coração, qual é a nossa ambição, o nosso foco, a nossa prioridade, né? Quando nossa prioridade, tudo que a gente almeja é tudo da terra e a gente anda em trevas, isso mostra que o nosso Senhor é o dinheiro. E quando a gente está caminhando, valorizando as coisas do alto, valorizando as coisas do céu, andando num caminho de luz, isso mostra que o nosso Senhor é Jesus. Então a gente vê que as coisas estão totalmente atreladas. Amém? Isso mostra a quem a gente serve, né? Se a gente está servindo ao dinheiro ou se a gente está servindo a Jesus. Vamos agora entrar na parte que Jesus fala sobre ansiedade. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 25. Ansiedade, eu peguei até a figurinha lá do desenho, né? Começa assim, ó. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe
e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Então, irmãos, a gente vai ver que a ambição, ela está totalmente ligada a essa questão. Por isso, até que quando Jesus começa a falar aqui sobre ansiedade, ele vai falando assim, ó, por isso digo a vocês, por isso que, por essas questões aqui que eu acabei de falar com você, da ambição do cristão, por isso eu falo com vocês a respeito de ansiedade. As duas coisas estão ligadas. Não dá para eu pegar esse ensino que Jesus está dando aqui sobre ansiedade e não relacionar com o que ele acabou de falar sobre ambição. A gente precisa entender que esse ensino está numa sequência lógica, né? Então ele está relacionado. É mais ou menos assim, Jesus está falando assim, ó, não fica ansioso pelas coisas da terra. Se você escolheu o tesouro do céu, se o seu foco, a sua prioridade são as coisas do céu, pode deixar que da sua necessidade eu vou cuidar. Eu vou cuidar de tudo que você precisa, do que vestir, do que comer. Mas não se foca no tesouro que você escolheu. Não fica ansioso pelas coisas da terra. Né? Ou a gente pode falar assim também, são dois senhores que eu apresentei, né? O dinheiro e Jesus. Confie no Senhor que você escolheu. Porque muitas vezes, irmãos, quando a gente fica muito ansioso com as questões da terra, e eu não estou dizendo aqui que é fácil, tá? Porque a preocupação bate na porta muitas vezes. Eu mesmo me pego muitas vezes ansioso com alguma situação financeira que eu estou passando, com alguma questão de algum problema que eu estou vivendo aqui na Terra. Nós somos humanos, isso é normal, nós somos falhos. Só que a gente tem que sempre se lembrar, qual foi o Senhor que a gente escolheu? Jesus. Então, vamos confiar nesse Senhor que a gente escolheu. Vamos confiar nele. Por isso que a gente não pode separar os dois ensinos. Né? Onde eu coloco a minha ambição, onde eu coloco a minha confiança, tem que estar relacionado com a minha ansiedade. Se eu estou muito ansioso com questões materiais, é um alerta para mim que de repente eu estou deixando penetrar no meu coração o amor pelas coisas da terra, mais do que deveria. E aí eu tenho que tomar o caminho de volta, né? Eu tenho que me consertar em relação a isso. É uma questão de fé, irmãos. Na verdade, o que Jesus está ensinando aqui não é que a gente tem que cruzar os braços e viver como se a gente só precisasse olhar para as coisas do céu. Não, eu e você, a gente precisa sim ser responsável com as coisas da terra, nós temos necessidade, nós temos que buscar o sustento da nossa família, né? Então, a gente não tem que abrir mão, cruzar os braços e achar que tudo vai cair do céu. Mas é um chamado para a fé, sabe? A gente não tem que buscar essas coisas no ponto de vista da gente batalhar o nosso dia a dia, o pão nosso de cada dia. Amém. Isso é digno. O homem deve realmente buscar ser uma pessoa esforçada, trabalhador, né, tal. Né? A gente tem que cuidar, a mulher também tem coisas aqui na terra que ela deve cuidar, nós temos responsabilidades aqui na terra, a gente não é anjo, né? A gente tem uma família aqui na terra, precisamos trabalhar e pensar nas coisas da terra também. A questão é você não colocar o seu coração nessas coisas, não ficar aflito com essas coisas. É um chamado para a fé. Você crer que Deus vai te capacitar, Ele vai te capacitar para você ir bem no seu trabalho, nos seus estudos, nas coisas que nos nossos desafios aqui na Terra, nós não estamos sozinhos, Ele está conosco. Então, Ele pode abrir uma porta de emprego, Ele pode abrir uma oportunidade de negócio, ou Ele pode até nos capacitar, nos preparar para passar por um momento de dificuldade, um momento de escassez. A questão é que nós nunca vamos estar sozinhos, que nós sempre podemos confiar nele. Se o nosso coração estiver voltado para as coisas do céu, se a nossa prioridade for o reino de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas. Nisso a gente pode confiar. A gente pode confiar que Ele vai prover, né, tudo aquilo que a gente precisa. Lá no versículo 27,
Vale a pena a gente revisar? Eu acho até que eu botei aqui no slide. Aqui, ó. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que Jesus está falando aqui é o seguinte, ó. Ansiedade é inútil. Não vai ajudar em nada. Você ficar ansioso, se resolvesse alguma coisa, estava bom. Mas você pode ficar ansioso, pode ficar uma noite sem dormir. Isso não vai contribuir em nada para resolver o seu problema. Muito pelo contrário. Só vai te deixar doente. Só vai te deixar, de repente, numa situação de enfermidade, vai atrapalhar a sua fé. Então, só vai atrapalhar a ansiedade. Né? Ela não ajuda em nada, ela é inútil. Um outro ponto, versículo 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Estas coisas, né? Tem gente que às vezes lê, come pedaço de versículo e fala assim, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. É como se, então beleza, uma Ferrari vai ser acrescentada na minha garagem, né? Uma casa de praia, enfim. Jesus está dizendo o seguinte, todas estas coisas serão acrescentadas. Quais são estas coisas? O que Jesus acabou de falar? O que comer, o que beber, o que vestir, ou seja, as nossas necessidades. Ele sabe do que a gente precisa. É claro que nós temos um Deus que é galardoador, né, tal, e às vezes ele vai lá e abençoa a gente com mais do que a gente imagina. Né? Normalmente, Deus, ele nos abençoa por muito mais do que a gente precisa, muito mais do que a gente necessita, né? Só que o que Jesus está falando aqui é sobre a questão das nossas necessidades. Nisso a gente pode confiar. Ele não está dizendo que a gente vai viver um mar de rosas. Ele não está dizendo que na vida a gente não vai passar por momentos de dificuldade, de escassez. Mas ele garante que não vai faltar nada, não vai faltar o pão na nossa mesa. Nós vamos passar situações de dificuldade se nós permanecermos confiando nele. Né? Ainda que a dificuldade que a gente passar não vai ser além daquilo que a gente possa suportar. Ele vai guardar a nossa vida, ele vai guardar nosso coração, nossa família. Então, nós temos um Deus que cuida de nós. A partir do momento que a sua confiança está nele, ele não vai te decepcionar. Amém? Bom, agora Jesus vai começar a falar sobre os relacionamentos de um cristão. Mateus capítulo 7, versículo 1, ele fala assim, ó, não julguem para que vocês não sejam julgados. Irmãos, julgamento é algo muito sério. Na época de Jesus, inclusive, o julgamento às vezes acontecia, o julgamento é a sentença, né? Acontecia tudo na hora, ali na rua mesmo. Chegava alguém acusando uma pessoa, e às vezes acontecia das pessoas já falar assim, não, esse cara merece ser apedrejado, esse cara merece, ele roubou, a mão dele vai ser cortada. Ele adulterou, vai ser apedrejado. Então, era algo assim, muito sério, porque se o cara fosse acusado injustamente, a consequência, muitas vezes, era irreversível. Hoje, a gente vive uma situação onde existe um pouco mais de critério. Não vou dizer que existe uma justiça total, né? Porque a justiça muitas vezes falha, a gente sabe disso. Mas existe mais critério, né? A gente precisa ter prova, não é assim, de qualquer forma, que a pessoa chega lá e é acusada, a sentença acontece na mesma hora, e as sentenças também são mais brandas. Aliás, eu acho que são brandas até demais, né? Hoje em dia. Ele saiu do 8 para 80. Mas, de qualquer forma, ninguém gosta de ser julgado injustamente, né? Na verdade, irmãos, ninguém gosta de ser julgado, nem injustamente. Nem quando a gente faz alguma coisa errada, a gente gosta de pessoas indo lá e acusando a gente, apontando o nosso erro. Ninguém gosta disso. Julgamento não é uma coisa legal, as pessoas não gostam de ser julgadas. Só que, se a gente for sincero, a gente vai ver que a maioria das vezes, e isso às vezes acontece com a gente gosta de apontar o erro do outro. A gente não gosta de ser julgado, mas a gente gosta de julgar o outro. A gente tem muita facilidade para enxergar o erro no outro. A gente tem muita facilidade para condenar o erro no outro. E a gente tem muita facilidade para ser complacente com os nossos erros. A gente pode encontrar desculpa rapidamente. Eu errei, mas também, por que aconteceu assim? Foi só dessa vez, tal. A gente é muito brando
quando o erro é nosso. Mas quando o erro é do outro, a gente costuma ser implacável. É sobre essa questão de julgamento que Jesus está falando aqui. Que a gente não julguem para que vocês não sejam julgados. Tem gente que pega esse versículo de forma isolada, fora do contexto, e faz uma interpretação equivocada. Faz a seguinte interpretação: se você não julga, cuidado de julgar os outros, e que Deus vai te julgar. Eu já vi, não sei se você já viu alguém falando isso. Essa é uma interpretação equivocada, irmãos. No tribunal de Deus, né, é outra questão. Deus não está falando aqui que ele só vai julgar a gente se a gente julgar os outros. Porque era muito fácil, né? Você nem precisava, para alcançar a salvação e não ter uma condenação, você nem precisava entregar sua vida para Jesus. Era só você não julgar ninguém, que Deus não ia te julgar. É um raciocínio totalmente equivocado, porque é contrário a tudo que a gente vê na Escritura. O contexto aqui é o relacionamento entre cristãos. Então, quando Jesus fala assim, não julgueis para que vocês não sejam julgados, é o seguinte: se você for uma pessoa, falar assim no linguajar mais claro, né? Se você for aquela mala que fica apontando o erro de todo mundo, você vai acabar virando alvo. As pessoas vão olhar para você e falar assim: vamos ver se esse cara é perfeito mesmo? Vão começar a apontar os seus erros também. Porque se você não para de apontar erro de todo mundo, e as pessoas vão começar a te julgar também. É nesse sentido, tá? Só Deus conhece o coração do outro, né? Só Deus conhece o seu coração e sabe a motivação de quem errou, por que errou. Agora, um ponto que a gente tem que tomar cuidado aqui também é não ir para o outro extremo, tá? Existe um outro extremo, um outro lado da moeda. Jesus não está dizendo que a gente também tem que ser ingênuo, que a gente tem que ser tolerante com tudo e sem nenhum discernimento crítico, sabe? Vamos ler um texto lá em 1 Coríntios, não está no slide não, mas vamos abrir na Bíblia aqui, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 a 13. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras. Pois neste caso, vocês teriam que sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Isso aqui é Paulo falando, tá, pessoal? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Paulo escreveu essa carta aos Coríntios porque o negócio estava meio bagunçado lá na igreja de Corinto. Tinha muita gente fazendo coisas contrárias às Escrituras, envergonhando, né, o nome de Cristo. Então, Paulo estava falando aqui, olha, vocês têm que ser mais rigorosos com essas questões. Não pode ser essa bagunça toda aqui que vocês estão deixando, não. Então, quando ele fala que não comam, não tenham... É porque comer para o judeu é um sinal de muita intimidade, né? Você concordar com aquela pessoa, quando você está comendo com ela, você ser um com ela ali. Então, ele está dizendo, cara, não se associe à pessoa que está fazendo tudo errado, que não está levando em conta o que a palavra diz, o que o ensino fala para que seja feito. Uma pessoa assim, uma pessoa rebelde, uma pessoa que não está nem aí para o que Deus ordena que nós, do ponto de vista de conduta, essa pessoa, você não deve se associar a ela, não deve andar com ela. É nesse sentido. Então, a gente não pode também ir para um outro extremo que também é perigoso, de ser permissivo e tudo mais. Até porque, quando você... existe a diferença, irmão, de você julgar e você exortar, sabe? Você perceber que o irmão está agindo de forma equivocada e você exortar ele em amor, isso é bênção. Você está sendo uma ferramenta de Deus na vida do irmão. Então, por isso que é perigoso a gente ler um versículo isolado e não entender o contexto todo, porque Jesus vai falar aqui sobre julgamento, ele está falando aqui no começo, daqui a pouco a gente vai ver que ele vai falar sobre exortação também.
sobre a questão de você receber um conselho, receber uma exortação. Jesus, ele fala desses dois pontos, justamente para que a gente não caia nesse erro, né? Aliás, nesse capítulo 7, a gente vai ver Jesus falando sobre os falsos profetas, para que a gente não aceite qualquer coisa que a gente ouça. Não aceite qualquer coisa que a pessoa chega falando e você vai lá e vai aceitando. Então, a gente vai chegar lá também. Beleza? Lá em Atos, capítulo 17, versículo 11, aqui eu acho que tem um slide. Aqui, ó, Atos 17, 11. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, olha que benção. O povo, os bereanos, eles quando receberam lá os apóstolos ensinando a palavra, eles ouviam tudinho, mas depois eles vão lá conferindo a palavra. Peraí, o que esses caras estão falando aqui? É isso mesmo? É assim que a gente tem que ser. Sabe? Então, assim, a gente não pode ir para o outro lado, né? Não julgueis é uma coisa. Não julgueis no sentido de você não ser aquele cara chato, de olhar tudo, sabe? Que a pessoa está falando. Jesus vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Vamos imaginar que você, hipoteticamente, está assistindo lá alguns vídeos no YouTube e vê um cara falando assim que você é o ponto fraco de Deus. Né? E você fala assim, cara, isso aí é uma heresia. Que de fato é. Né? Deus não tem ponto fraco. Isso aí é você querer colocar o homem no centro de tudo, né? E aí você fala para o irmão que está vendo o vídeo com você, que viu também esse vídeo, você comenta que ele, cara, isso aí é uma heresia, isso é perigoso, né? Tá na internet, tem que tomar cuidado com quem estiver na internet. E o cara fala, não, irmão, não julgueis. Esse é o tipo de aplicação equivocada que eu já cansei de ver as pessoas fazendo. Mas você tem que falar para o irmão, não, irmão, eu não estou julgando, mas eu estou fazendo o que Jesus ensinou. Eu estou examinando o fruto, sabe? Eu não posso receber qualquer informação e tomar como uma verdade, né? Eu tenho que ser como os bereanos, eu tenho que olhar, eu tenho que ver o fruto de quem está falando, eu tenho que examinar a mensagem de quem está falando. Então, tomar cuidado para não ir para nenhum desses dois extremos. Voltando aqui para a questão do julgamento, né? Não julgue para que vocês não sejam julgados. Jesus continua falando, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a mesma medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Ele está falando do relacionamento entre irmãos. Então, se você não é tolerante com os outros, a tendência é que os outros também não sejam tolerantes com você. É lógico isso, irmãos, que Jesus está falando, nada mais nada menos que é lógico, né? A pessoa, às vezes, ela não tem bom senso. Ela é a pessoa que exige perfeição de todo mundo. As pessoas vão começar a exigir perfeição dela também, né? Então, é isso. Você vai ser a mesma... A partir do momento que você é um cara mais... tem mais empatia com o outro, né? Isso vale até para o casamento, irmãos. É terrível um casamento onde um está sempre ali apontando o erro do outro. Mas a partir do momento que você aceita que, assim como você não é perfeito, o seu cônjuge não é perfeito, né? Sua esposa não é perfeita, né? O marido não é perfeito, para essa guerra, sabe? Muitas vezes marido e mulher, eles andam em pé de guerra o tempo todo. E eles sempre vão achar erro no outro, porque os dois são imperfeitos. Amém? Então, há de se ter uma empatia com o outro. Você não pode ficar assim olhando, esperando o outro errar para acusar, né? Você tem que estar ali um para ajudar o outro, e não um para acusar o outro. Isso vale para todos os relacionamentos. No casamento, pais e filhos, amizade, irmãos. Então, a gente tem que levar isso para a vida. Isso que a gente está vendo aqui no Sermão do Monte é um ensino para a vida, é um manual de vida para nós. Então, você quer ser uma pessoa que você vai melhorar nos seus relacionamentos? Seja alguém que usa de empatia, aprende a olhar para o outro como você gostaria que olhassem para você. Se você se atrasar, você não gostaria que a pessoa tivesse um pouquinho de entendimento quando você desse uma justificativa? Olha, eu peguei um trânsito. Que a pessoa entendesse? Então, entenda quando o outro justificar com você em relação a isso também. É isso, amém? Então, Jesus está falando para você fazer com os outros o que você gostaria que fizesse com você também. Versículos 3 a 5. Isso aqui, cara, é genial. Essa ilustração que Jesus traz é genial.
Ele fala assim, ó, por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus aqui, ele traz um ótimo exemplo, porque ele mostra essa questão do exagero, quer dizer, nesse exagero de cisco e trave, ele acaba mostrando a forma como a gente enxerga, né? O erro no outro e o erro na gente, de forma totalmente distorcida. Quando a gente erra, a gente minimiza, né? Vira um cisco. No nosso olho é um cisco, mas no olho do outro a gente enxerga uma trave, porque a gente aumenta o erro, né? Quando é no outro. Então Jesus está falando assim, na verdade, tem uma trave no seu olho, e você está querendo enxergar o cisco no olho do seu irmão. Ou seja, normalmente aquele cara que vive acusando os outros, só pelo fato de ele ter esse comportamento, a tendência é que o coração dele não está muito certinho, não. Então, normalmente, esse cara, ele erra muito mais do que o cara que ele está apontando o erro. Então, quase sempre ele tem uma trave no olho dele, quando ele está enxergando o cisco no olho de um monte de gente. E aí eu falo que esse exemplo aqui é genial, porque todo mundo aqui já teve um cisco no olho, né? Numa situação dessa. O que a gente faz? Faz assim e pede para alguém soprar, não é? Sopra aqui, entrou o cisco no meu olho. Quem já não soprou o cisco para tirar cisco no olho de alguém? Acho que todo mundo aqui já passou por isso. E já aconteceu também de alguém soprar e tirar o cisco do seu olho. Ou seja, através desse exemplo, Jesus está ensinando, cara, não é hora de acusar, é hora de ajudar. Em vez de você querer acusar, apontar o cisco no olho do irmão, vai lá e sopra. Tira aquele cisco, ajuda ele naquilo ali. Ou seja, leva uma palavra de exortação, leva uma palavra de conselho, faz isso em amor. Ora por ele. Tem tanta coisa que a gente pode fazer para ajudar alguém que a gente percebe que caiu em algum erro, e a gente escolhe logo acusar, né? Porque nosso coração é assim. Só que a gente tem que mudar, né? Tem que buscar se controlar, porque às vezes é gostoso, irmão. Vou ser sincero, é bom você apontar o erro no outro às vezes, né? Você vai lá e aponta o errinho, né? Às vezes você vai às forras, alguém que já apontou seu erro, mas vamos segurar isso, vamos ser parecido com Jesus, vamos fazer diferente. A gente pode fazer melhor, né? A gente pode ser melhor. Então é isso, a gente buscar. Vontade vai dar aquela vontade de acusar, você vai lá, se segura. Não, peraí, vou fazer isso não. E aí você, não, eu vou soprar. Eu não vou acusar não, eu vou soprar. Beleza? Versículo 6. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. 7:6. Aqui Jesus usa a figura de dois animais, né? Os cães e os porcos. Dois animais que para os judeus eram considerados impuros. E aí, às vezes, acho que para todo mundo fica claro que o porco é um animal impuro, né? Vive se remexendo em lama e tal. Tem muitos textos na Bíblia que mostram o porco como um animal impuro para o judeu, né? Ele não come carne de porco, mas às vezes pode causar estranheza a questão do cão ser citado aqui, né? Porque hoje, no nosso contexto, a gente pensa logo naquele cachorro bonitinho, fofinho, que acabou de sair do pet shop e tal. Só que cão, naquela época, era aquele cachorro selvagem, que comia carniça. Inclusive, tem um texto lá, aquela endemoniada lá que acusava todo mundo, a Jezabel, ela morreu e o corpo dela não foi encontrado, e a Bíblia relata que foi comido por cães. Então, o cão era um animal impuro também. E Jesus está usando esse exemplo para falar de você receber uma exortação, saber receber uma exortação e você saber quando deve dar uma exortação e quando você deve se segurar também. Aqui é o seguinte, ele está mostrando que algumas pessoas não sabem receber uma exortação. A figura da pérola aqui está fazendo uma referência à exortação, porque o contexto que Jesus está mostrando aqui é do julgamento, certo? E aí a pérola é exortação, porque é algo de valor, né? O conselho, a exortação, é algo muito benéfico para quem sabe receber. Quem sabe receber uma crítica, ela tende sempre a crescer, sempre a melhorar, porque vão ter pessoas mostrando para ela naquilo que ela pode melhorar. Isso é precioso, né?
Inclusive, os verdadeiros amigos são aqueles que têm liberdade e coragem para mostrar para a gente naquilo que a gente está errando. Né? Não é aquele que só dá tapinha nas nossas costas e fala o que a gente quer ouvir. Muitas vezes a gente tem que ter alguém do nosso lado que fala o que a gente precisa ouvir. Por isso que a gente tem que valorizar quando alguém fala algo que a gente precisa melhorar. A gente não tem que ficar com raiva dessa pessoa. Porque se ela está falando para a gente, ela está nos dando uma oportunidade de melhorar. Se o intuito dela fosse só difamar, ela poderia estar falando para todo mundo, menos para a gente. Mas ela está vindo para a gente, comunicando para a gente. Então, é sabedoria da nossa parte saber receber essa crítica. Só que muitos agem como os porcos, como os cães. E aí, ao receber uma pérola, nessa ilustração, né, o porco, o cão, ele está querendo receber um alimento. Recebe uma pérola, quando ele vê que aquilo não é um alimento, ele vai avançar na pessoa com raiva, que aquilo não é um alimento. Então, Jesus está dizendo o seguinte: você vai lá aconselhar a pessoa, vai exortar, amém, isso é bênção. Só que se a pessoa não sabe receber e ela é violenta com você, não jogue pérola aos porcos. Não insista. Também você não tem que ficar se machucando. Você está tentando ajudar a pessoa, ela está te ferindo. Amém. Não fique jogando pérola aos porcos. E aí, irmãos, toda palavra é bom de tomar cuidado com as interpretações que são equivocadas. Tem gente que pega esse texto aqui e coloca num contexto totalmente diferente, que é falar bem assim, que é escolher para quem que ele vai evangelizar. Jesus não está falando aqui de evangelizar. A palavra não se contradiz. O que a palavra nos ensina, nos ordena, é que você deve levar o evangelho a toda criatura, né? Então, a gente tem que ficar escolhendo, esse aqui eu evangelizo, esse aqui não merece o evangelho. Não, quem somos nós para dizer quem merece e quem não merece o evangelho? Isso aqui está relacionado à exortação, é um outro contexto. Amém? Deixa eu avançar aqui. Versículos 7 e 8. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. De novo, a gente tem que tomar cuidado com a interpretação aqui, irmãos, para não interpretar isso de forma isolada. Vamos lembrar sempre do contexto. Jesus está falando aqui de relacionamento, tá? Se antes ele está falando do relacionamento entre irmãos, entre duas pessoas, aqui ele começa a falar do nosso relacionamento com ele, tá? E se a gente pegar o contexto do Sermão do Monte, tem tudo a ver você interpretar dessa maneira, porque para a gente conseguir seguir a direção de tudo isso que Jesus está ensinando para a gente, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos de Deus. Então, esse bater a porta é bater a porta de Deus e buscar a Deus, sabe? E esse texto, ele encontra eco lá no texto de Jeremias. Deixa eu ver se tem no slide aqui. Não tem. Mas tem um texto lá em Jeremias, capítulo 29, eu não vou abrir aqui, versículo 3, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. O texto todo mundo conhece. Então, fala de buscar a Deus. Talvez você olhando para esse texto, para entender melhor, você pense na figura de uma criança buscando o pai em casa. Só está o pai em casa e a criança, e o pai foi tomar banho. Aí a criança pequenininha começa a chamar: pai, pai, pai. E aí o pai grita lá do banheiro: tô aqui. Aí ela vai lá e começa a bater na porta para o pai abrir. Enquanto o pai não correr no banho para abrir a porta, ela vai ficar batendo naquela porta. Ela não vai parar. Então, é nessa persistência, nessa intensidade que nós devemos buscar a presença do Pai. Então, é nisso que Jesus está falando, porque interpretar esse texto de forma isolada, dando uma conotação de que tudo que a gente pede a Deus a gente vai receber, é como se ele estivesse colocando na nossa mão um cheque em branco, né? Aí a gente entra num caminho perigoso, né? Que é aquele evangelho da prosperidade ali, né? E o que eu pedir eu vou alcançar, o que eu bater toda a porta vai se abrir, não importa a vontade de Deus, que vale a minha. E eu quero falar um pouquinho sobre oração para a gente combater essa heresia, tá? Eu vou pegar alguns textos aqui para a gente examinar, porque a palavra ela não se contradiz, irmãos. Então, toda vez que a gente vê uma coisa, antes de a gente tomar aquilo como uma verdade, se a gente está interpretando errado ou não, tiver na dúvida, vamos pensar em outros textos que estão na Bíblia, porque ela não se contradiz. A Bíblia, ela se explica, sabe? Então, vamos ver, cara, se tem a ver esse negócio de cheque em branco. Olha lá, Salmos
capítulo 66, versículos 18 a 19. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Então, irmãos, olha só. Até para ser ouvida a minha oração, não estou nem falando de ser atendida, tá? Ser ouvida já tem uma condição ali, tem um si ali, ó, que eu botei amarelinho. O meu coração. Como é que está o meu coração? Se o meu coração estiver cheio de pecado, não confessado, porque quando a gente tem pecado, irmãos, Deus vai receber a nossa oração, mas se a gente chegar com o coração contrito, arrependido e clamar por perdão, Ele vai nos escutar, amém? Ele vai nos ouvir. Mas a pessoa que chega cheia de pecado no coração, sem arrependimento, com altivez, um coração assim, um coração altivo, um coração, que eu costumo falar, o coração peludo, esse coração não vai ter acesso a Deus, irmãos. Não vai, a palavra está mostrando isso. Não é com esse coração que você vai ter acesso a Deus. Ele nem vai ouvir a sua oração. Amém? Então, já começamos a rasgar o cheque em branco aqui, mas vamos avançar aqui. Ó. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 8. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então fala da fé, a fé é outra condição, né? Quando nós oramos, nós devemos orar crendo, orar com fé, né? A nossa oração precisa ser uma oração de fé. Então é um outro ponto ali, uma outra condição. É um outro porém. Vamos avançando aqui. 1 João capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, irmão, se eu pedir qualquer coisa, Deus vai me ouvir? Tem que estar de acordo com a vontade dEle. Por isso que é importante a intimidade com o Senhor. Porque quem é aquela pessoa que tem intimidade com Deus, a oração dessa pessoa, normalmente, ela é respondida. Porque ela conhece o coração de Deus, então ela já sabe que não vai pedir uma coisa que está fora da vontade de Deus. Sabe aquele filho que conhece o pai e pede as coisas que o pai gosta de atender esse filho? Sabe? O pai tem prazer, ele pede coisas que o pai sabe, cara, isso é bom que meu filho está pedindo, eu vou dar a ele, eu quero fazer de tudo para dar isso que meu filho está me pedindo, porque ele está pedindo uma coisa boa. Ele já conhece o pai. E você conhecendo o pai, você sabe que tem coisa que você não vai pedir para o seu pai. Isso aqui eu não vou nem pedir para o meu pai, eu sei que ele não vai me dar isso aqui. Mas tem filho que parece que não conhece o pai. E só pede coisa errada, né? E o pai não vai dar, mas não é porque o pai é ruim, mas é que o pai sabe que aquilo não é bom para o filho, né? E aí, é isso. Deus, ele sabe aquilo que a gente pode receber, aquilo que a gente não pode receber, e o que Ele quer também, irmãos, é a vontade dEle. Deus é soberano. A gente não está aqui para ser mimado, não, sabe? A gente está aqui para receber um sim, um não ou um espere, e é isso. Né? Ele é soberano. Não é a gente bater pé, fazer biquinho e achar que o que a gente pedir a gente vai receber. A verdade é essa. Amém? Então, se a gente pedir algo segundo a vontade dele, nós vamos receber. O cheque já está todo picotado, né? Mas eu vou ler aqui Hebreus capítulo 10, versículo 22. Aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Então, normalmente fala do coração, né? Fala da fé, ou seja, não é de qualquer maneira, né, irmãos? Fala de vestes brancas ali, né? Lavado com água pura. Então, a gente tem algumas condições. Mais um pontinho só, esse eu quero que a gente abra, que é importante falar. Lucas capítulo 18. Nós rasgamos o cheque todo, nós vamos queimar agora. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Versículo 1, deixa eu conferir que é, versículo 1. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva, que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário.
Por algum tempo, ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Então, Jesus está mostrando aqui a necessidade de perseverança quando nós oramos. Amém? Perseverança. Então a gente viu que aquele cheque em branco, ele está todo rasgado, está queimado, não existe aquilo ali, né? Na verdade, a oração, irmãos, ela tem uma engrenagem para que a oração funcione, né? São esses tópicos que a gente viu aqui, né? A oração depende de fé, a oração depende de um coração puro, a oração depende da vontade de Deus, a oração depende de uma perseverança, tá? Perseverança até está clarinho ali, porque às vezes a gente é tão assertivo, né? Quando a gente está no nível de intimidade top, a gente é tão assertivo na fé, o nosso coração está tão branquinho, limpinho, e a gente está buscando a vontade de Deus especificamente, que aí é aquela oração que é instantânea, sabe? Você nem demora para ser atendido. Deus te atende e ainda te dá um parabéns pela oração que você fez, sabe? Então, a gente tem que olhar sempre essa engrenagem e não cair no erro de achar que qualquer coisa que a gente vai pedir, de qualquer jeito, a gente vai ser atendido. Beleza? Vamos lá, voltando para o sermão, capítulo 7, versículos 9 a 11. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhes dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. E aí, irmãos, a gente, nesse texto, falar rapidamente aqui, um texto bem conhecido, né? Mas eu acho que duas reflexões são muito importantes a gente fazer. Primeiro, a bondade de Deus, né? Deus é bom. Da mesma forma que, imagina-se, da mesma forma não, né? Muito mais. Se eu e você, nós somos maus, a gente quer dar boas coisas aos nossos filhos, quando o filho pede algo, e às vezes ele nem precisa pedir, o nosso coração já fica ali querendo agradar, querendo dar ao filho. Muitas vezes a gente quer presentear o filho com coisas que a gente não pôde receber dos nossos pais, né? Por uma situação mais difícil que os nossos pais tiveram. Enfim, a gente tem prazer em dar algo para os nossos filhos. Nosso coração se alegra quando a gente pode presentear. Imagina Deus, né? Que é bom. Se nós sendo maus, a gente sabe dar boas coisas, imagina Ele. E aí, essa é uma reflexão que potencializa a nossa fé, né? Nós estamos orando para um Deus que é bom, um Deus que nos ama. Isso tem que fortalecer a nossa fé. Um outro ponto é a sabedoria de Deus. Se a gente sabe dar boas coisas aos nossos filhos, ele vai pedir, né, um peixe, você não vai dar uma cobra. Ele vai pedir um pão, você não vai dar uma pedra. E se ele pedir ainda que ele peça uma cobra, você não vai dar para ele uma cobra, né? Porque criança, às vezes, pede coisa que não pode receber, mas o pai vai ser sábio para saber se aquilo ele pode dar para o filho e não vai fazer mal a ele, né? Muito mais nós devemos confiar na sabedoria de Deus. Então a gente não deve, irmãos, a gente tem que dar glória a Deus, ficar grato pelo sim, pelo espera e pelo não. Porque tudo isso é bênção. Tem gente que acha que às vezes que o não é uma coisa ruim, né? Mas muitas vezes o não é um livramento, irmãos. Você está pedindo uma coisa, você não sabe o que você está pedindo. Aquilo ia ser terrível. Graças a Deus que Ele não atende todas as nossas orações. Pela misericórdia dEle, Ele não atende. Porque às vezes a gente pede coisa ruim para nós, entendeu? Ou às vezes a gente pede menos do que aquilo que Ele quer abençoar. Você está pedindo uma coisa, Ele fala, não, rapaz, você não sabe, eu estou querendo te dar algo muito melhor. Você está pedindo isso aqui, eu estou querendo te dar uma coisa bem melhor que isso, né? Então, a gente tem que se alegrar em toda a resposta de Deus, porque Ele é bom e porque Ele é sábio. Amém? Eu tenho que confiar muito mais nele do que em mim que estou orando.
Versículo 12. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aqui Jesus, de forma brilhante, né, ele resume a lei e os profetas. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Esta é a lei e os profetas. Se você seguir isso aqui, irmãos, você está bonito na fita. E é interessante a gente voltar no passado, porque aconteceu 100 anos antes do Sermão do Monte, haviam dois grandes rabinos em Israel, Shammai e Hillel. Eram duas escolas, dois rabinos. O Shammai era um professor mais rígido, ele era radical. O Hillel era alguém mais flexível. Não era flexível do nível de heresia, né? Mas era alguém que não era tão rígido, enrijecido quanto o Shammai. Eram duas escolas diferentes. Uns preferiam o Hillel, outros preferiam o Shammai. E aconteceu uma vez do Hillel desafiar Shammai. O desafio era o seguinte: ele falou assim, o Shammai, eu quero te desafiar a ficar em pé, numa perna só, se equilibrando numa perna só, e você citar toda a Torá. Citar toda a Torá não, melhor, resumir a Torá. Eu quero que você resuma a Torá em pé, numa perna só. Aí a Torá, irmãos, ela é composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio, coisa pra caramba aí, né? Aí, Shammai achou ridícula, né, a proposta de Hillel e falou, cara, não tem nem como começar a fazer isso, é muita lei para eu explicar, é muito princípio para eu mostrar aqui, não tem condição de eu ficar em pé numa perna só, não vou conseguir, ninguém consegue isso. Aí Hillel ficou em pé numa perna só e falou a seguinte frase: o que for odioso a você, não faça a seu próximo. Isso é toda a Torá. E essa frase ela ficou conhecida como regra áurea, né? E aí Jesus ele faz um upgrade dessa frase, porque se a gente observar, Hillel foi sábio, muito sábio, né? Porque de fato ele montou uma frase bem completa, né? Só que ela é completa do ponto de vista negativo, falando o que a gente não deve fazer, né? O que for odioso a você, não faça seu próximo, isso é toda a terra. Ou seja, o que você não quer que faça com você, você não deve fazer ao próximo. A frase que Jesus fala, ela é diferente. Ó. O que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também a eles. Ou seja, Jesus está mostrando que o cristianismo é mais do que você não fazer a coisa errada. É você fazer o bem. Sabe, ele deu um upgrade ali, né? Foi mais completo ainda. Compromisso do cristão. Aqui, irmãos, Jesus fala sobre a questão da porta estreita, da porta larga. Chegamos agora no momento do Sermão do Monte, que é o ápice do sermão. É o momento do apelo, tá? Jesus ele vai mostrar aqui 2 portas e 2 caminhos. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Versículos 13 e 14. Então, Jesus mostra aí, ele é bem claro e direto, né? Ele mostra 2 opções. Tem uma porta larga, que leva para um caminho largo, que é fácil, que é confortável e que conduz para a perdição. E tem um caminho, uma porta que é estreita, que leva para um caminho que é estreito, que é difícil, que é apertado, mas que no final dele conduz para a vida. Então ele só dá 2 opções, irmãos. E esse tipo de apelo ele está cada vez menos popular, né? Porque a gente vive na época do ser flexível, né? Muito flexível, muito personalizado, né? Personalité.
Tem gente que quer um caminho específico, né? Do mesmo jeito que eu configuro o meu celular com as minhas preferências, minha televisão, meu carro, eu quero configurar um caminho para mim. Ah, por que só tem 2 caminhos? Por que não tem um terceiro? O pessoal não fala aí fora que todos os caminhos levam a Deus? Não tem esse negócio? Então a vibe hoje em dia é essa. Isso não está muito popular, não. Mas a palavra ela não se guia por popularidade, né? A palavra é a palavra, ela é imutável. Então hoje, querendo ou não, gostando ou não, continua havendo só 2 caminhos. Só existem 2 caminhos. E aí às vezes a gente pode falar assim, tá, beleza, cara, mas isso aí é um cuidado que é para o mundão, né? Isso aí, esse alerta, porque eu tenho certeza, se qualquer pessoa chegar aqui com o microfone e perguntar para a igreja, qual o caminho que você escolhe? O largo ou o estreito? Eu não preciso nem explicar muito sobre o caminho largo, sobre o caminho estreito, todo mundo vai levantar a mão falando que escolheu o caminho estreito. E amém, glória a Deus por isso, né? Eu ficaria assustado se alguém estivesse aqui na igreja falando que quer o caminho largo. Mas, irmãos, o ponto aqui que a gente pode tomar para nós, enquanto cristãos, é tomar o cuidado para o nosso GPS não levar a gente para o caminho errado, o caminho que a gente não escolheu, porque muitas vezes a gente escolhe o caminho. Uma coisa é você escolher o caminho, outra coisa é você permanecer no caminho. Porque às vezes, como acontece com a gente quando está andando num lugar que a gente não conhece muito, e aí o GPS manda a gente para fora. E aí, por isso que é importante a gente conhecer o caminho, conheça o caminho, estude a palavra, para que você saiba quando você estiver saindo desse caminho, sabe? E uma das formas da gente perceber, você começar, esse caminho está muito confortável, está muito gostosinho, né, tal, é um sinal de alerta. Não que sua vida tenha que ser um sofrimento aqui na terra, não. Você vai ser bem-aventurado, tudo, mas o caminho é estreito, irmão. Sabe o que significa o caminho estreito? Você sabe que você vai andar numa situação, como é que eu posso dizer? Pouco comum, digamos assim, porque o caminho confortável, o caminho largo, eu gosto muito daquela abertura do The Chosen, que mostra aqueles peixinhos, aquele monte de peixe nadando assim, e que tem alguns peixes coloridinhos ali que estão nadando o contrário. Nadar contrário à correnteza dá mais trabalho. Por isso que não é tão confortável, porque você vai remar contra a maré. Porque se eu ligar o piloto automático, eu vou obedecer a minha carne, eu não vou ter que lutar muito, eu não vou ter que me esforçar. Lembra que a gente está falando desde o começo aqui do reino que é conquistado à força. Então, há de ter da nossa parte um esforço. Então, é estreito. É difícil esse caminho. Então, irmãos, a gente precisa saber que se está muito tranquilão, é um sinal de alerta também. Tá? A gente tem que ficar ligado. E conhecer o caminho. Temos que buscar conhecer esse caminho, sabe? Para saber o que, se a gente está andando ou está desviando dele. Amém? Tudo que a gente falou aqui do Sermão do Monte serve de um mapa para a gente entender se a gente está no caminho ou não está no caminho. Se a gente está no largo ou está no estreito. A gente falou aqui de justiça, né? Justiça religiosa e aquela justiça no coração mesmo. Ou seja, a justiça religiosa é eu tentar ser uma pessoa melhor por esforço próprio. A justiça, que é aquela que vem no nosso coração mesmo, não é você tentar ser alguém melhor, é você nascer de novo. É você reconhecer que está estragado. Você precisa nascer de novo. E aí você nascendo de novo é uma transformação gerada de dentro para fora, que começa no nosso coração. O Espírito Santo trabalha no nosso coração. Então, a justiça aponta se o caminho é largo, se o caminho é estreito. A recompensa, eu estou esperando a recompensa dos homens, eu estou no caminho largo. Eu estou esperando a recompensa de Deus, eu estou no caminho estreito. O tesouro, eu estou olhando, minha mente está muito terrena, muito preocupado com as coisas da terra, eu estou trilhando o caminho largo. Eu estou pensando nas coisas do céu, caminho estreito. Percebe que se a gente andar no natural, se a gente parar de se esforçar, a tendência é que devagarzinho a gente vai trilhando o caminho largo, tá, irmãos? Tá? Não vamos achar que nós somos bons, que se a gente relaxar a gente vai continuar no estreito, não. Nós somos mal, nosso coração é mal, e a gente precisa a todo tempo estar na dependência de Deus para a gente continuar no caminho estreito. Se a gente soltar a mão de Deus, a gente vai rapidinho para o caminho largo.
A condição, se eu estiver andando em trevas, aí está bem óbvio, né? Eu estou no largo, se eu estou andando na luz, eu estou no estreito. Se o meu Senhor é o dinheiro, se na minha cabeça está focado em dinheiro, 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 e ele toma conta da minha vida, eu estou lá no largo, o caminho está gigantesco ali. Se o meu foco é em Jesus, se eu tenho Ele como meu Senhor, o Senhor da minha vida, eu estou no caminho estreito. Se a minha ambição são coisas materiais, eu estou no largo. Se a minha ambição é o reino, a justiça de Deus, eu estou no estreito. E aí também não quero que ninguém também vá para o outro extremo de falar assim, meu Deus, se me deu vontade de comprar um celular novo, que nem eu acabei de comprar um celular, vou trocar de carro, meu Deus, agora eu estou no largo. Não, irmãos, é você colocar isso, deixar isso entrar no seu coração, do ponto de vista de tomar o seu coração. Sabe, você não tem mais tempo para Deus, isso começa a roubar tudo que toma o lugar de Deus no seu coração, aí você tem que se preocupar. Eu posso ter um carro novo e isso não tomar o lugar de Deus no meu coração. Muitas vezes a pessoa não recebe um bem material porque Deus sabe que aquilo vai tomar o lugar que é só dele, no coração da pessoa. Ela não está preparada para receber, sabe? Então, não estou dizendo que a gente tem que ser pobre, sabe? Andar com a roupa sempre rasgada, velha, não pode pensar em nada de bom. Não é isso. Você pode buscar, né, coisas na terra, sim. Né? Nós estamos vivendo aqui ainda, a gente não é anjo. Mas isso não pode tomar o seu coração. Amém? Isso não pode ser o seu tesouro. Beleza? Então, irmãos, as coisas a forma como a gente lida as questões da nossa vida, né? A nossa ambição, como você lida com dinheiro, justiça, tudo isso vai apontar para o caminho que você escolheu. Agora vamos entrar em outra parte aqui. Logo depois dele falar de dois caminhos, de duas portas, ele fala dos falsos profetas, daqueles que vivem apontando para o caminho largo. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Então, Jesus faz um alerta aí com relação aos falsos profetas. E aí, irmãos, a palavra profeta aqui está remetendo a alguém que está falando da palavra, tá? Não necessariamente alguém que tem o ministério de profeta. Alguém foi chamado para o ministério de profeta. Pode ser um evangelista, pode ser um pastor, pode ser um mestre, pode ser um apóstolo, pode ser um youtuber, pode ser um líder de célula, pode ser, sei lá, qualquer pessoa que está compartilhando a palavra de Deus, né? E esteja distorcendo a palavra. Aí é o falso profeta. E aí, irmãos? Primeiro ponto aqui, é alguém que está disfarçado de ovelha, tá? Ele não vai chegar como lobo, né? Ele vai estar disfarçado de ovelha. E aí, como é que eu faço para descobrir? No mesmo texto aqui, Jesus fala, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Pelos frutos. Então, o lobo, ele não vai aparecer desse jeito, assustando todo mundo. Ele não vai chegar de forma escancarada mostrando quem ele é. Ele vai chegar desse jeito aqui, ó, disfarçado, bonitinho, com aquela pelagem de ovelha. Se você não tomar cuidado, vai aparecer uma ovelhinha, né? Aí o discurso vai ser atraente, vai ser alguém que não vai confrontar você, vai falar coisas que vai fazer bem ao seu ego, vai massagear o seu ego. O foco do discurso dele vai estar aqui na terra. Vão ser coisas agradáveis de se ouvir. Então o discurso dele é atraente, sabe? Ele não vai confrontar você, ele não vai te exortar. Você vai ficar tranquilão com esse profeta aí, com esse pastor, né? Seja lá quem for esse circunciso aí. Ele vai entrar nessa linha aí, de querer te conquistar, com aquela palavrinha mansa, tal.
Aí entra o evangelho da prosperidade, né? E aquelas heresias que a gente já conhece. Então ele se aproveita de um povo que não conhece a palavra, ele se aproveita de um povo que ama o caminho largo, porque ele vai oferecer isso, o caminho largo. Então, irmãos, para que a gente não seja presa fácil ao falso profeta, tem duas questões aí. Primeiro, a gente vai olhar para o fruto, vai olhar para a mensagem que ele está passando, vai fazer que nem os bereanos, vai conferir na Bíblia. O que esse cara está falando aí? Será que é verdade mesmo? Será que tudo que eu pedir a Deus ele vai me atender? É isso mesmo que a Bíblia está falando, de oração? Você vai comparando aqui, vai olhando. Olha a mensagem, confirma na mensagem. Não acredita em tudo que você escuta na internet, não, que é muito perigoso. E ver a vida do cara também. Procura conhecer a vida de quem está falando, cara. Você gosta de repente, um youtuber aí, alguém que fala da palavra? Tem muita coisa boa na internet, tá? No YouTube, eu assisto também. Mas procura saber quem é. Esse cara tem pastor, né? Ele está debaixo de uma cobertura espiritual. Qual é a conduta desse cara? Procura conhecer, vale a pena. Porque, irmãos, pelo fruto você vai conhecer a árvore que Jesus está falando ali. Não pode sair fruto bom e fruto ruim da mesma pessoa. Então você começa a desconfiar. Você está vendo o cara ali dando as presepadas? Opa, peraí. Porque às vezes, irmãos, o que o falso profeta faz é no meio de verdades, ele fala heresia, para te engambelar. Porque aí você se fala, não, mas ele falou aquilo é verdade, então esse cara é de Deus. Não. Você tem que olhar o todo. Porque às vezes ele fala uma verdade para te fisgar. Aí depois que ele te fisgou, ele joga a heresia. Te laça na heresia. Então a gente tem que ser prudente, né? Não pode ser muito inocente, não, sabe? De ir de coração aberto para qualquer pregação que a gente está ouvindo. Então olha o fruto lá, tem fruto do Espírito aí? Tem amor, bondade, mansidão, domínio próprio. Quem é esse cara? E aí a gente vai conhecer. E o segundo ponto, irmãos, mensagem, testemunho, né, o fruto. O outro ponto é você de verdade escolher o caminho estreito, né? Porque, assim, é não querer ser enganado. Porque às vezes a pessoa é enganada pelo falso profeta porque ela quer ser enganada, ela torce para aquilo ali ser verdade. Ela quase que se engana, às vezes ela até sabe que aquilo é heresia. Ah, mas vou aproveitar que ele está pregando isso, eu estou respaldado, é ele que está pregando. E você vai lá porque você ama o caminho largo. Então, é tipo assim, me engana que eu gosto. Então, do mesmo jeito que tem o falso profeta, né, tem um falso pastor, tem a falsa ovelha. Do mesmo jeito. Então, se você quer o caminho largo, você vai encontrar, cara, no atacado. É muito fácil você encontrar gente pregando caminho largo aí. É mais fácil, inclusive, do que você olhar alguém pregando caminho estreito. Então, você vai ter um leque de opções, um cardápio bem variado na internet. Pode ir com vontade que você vai encontrar muita coisa. Mas o seu coração tem que desejar a verdade. Amém? Então, é amar o caminho estreito. Aí você vai estar vacinado, né, contra o engano. Não dá para querer seguir Jesus tendo o caminho largo no coração. Amém? Vamos lá. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente, eu nunca conheci vocês, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus fala aqui agora dessa questão das pessoas que chegam lá diante dele e falando lá, né? Senhor, Senhor, né? E achar que vai entrar no reino dos céus. Nem todo que vai dizer Senhor, Senhor diante dele, de fato vai entrar no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. E aí, pelo texto aqui, eles falam que eles profetizaram, expulsaram o demônio, fizeram muitos milagres. E aí, olhando para isso, a gente pode até ficar assustado, né? Caramba, se esses caras que estavam expulsando demônio, fazendo um monte de milagre, profetizando, eles não estavam fazendo a vontade de Deus, nós então estamos lascados, né? Quando chegar lá naquele dia. Mas aí, olhando o contexto, a gente vai entender, ó,
Eu nunca conheci vocês, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu vou falar dois pontos aqui que Jesus está falando a respeito desses caras, tá? Porque além deles estarem falando que profetizava, expulsava demônios, você vê que até a forma como eles chegam diante de Jesus é uma forma que tem reverência, é um coração que busca com intensidade, fala Senhor, Senhor. Né? Quando a palavra mostra, assim, essa palavra repetida, mostra uma devoção, uma paixão. Então esses caras parecem ser top. Só que Jesus fala, vocês praticam mal. Então, irmãos, não dá para eu fazer e não ser. Sabe? Não dá para, eu posso servir e Deus usa quem Ele quer. E às vezes tem muita gente, irmãos, que não tem um compromisso com Deus, de intimidade, sabe? De realmente fazer conforme, de não pecar, né? Tudo isso, está cheio de pecado e está servindo a Deus. Muitas vezes está acontecendo isso. Deus está usando porque Ele usa quem Ele quer. Ele usou mula, né? Ele faz uma pedra clamar. O servir não vai dizer, é o ser que vai dizer. Sabe, o ser. Então, são pessoas que estavam vivendo em pecado. Né? Estavam praticando o mal. Então, o crer e o ser tem que andar junto. O crer e o viver tem que andar junto. O crer e o obedecer tem que andar junto. Não dá para só acreditar e a minha conduta não dizer isso. Né? Eu ser uma pessoa que esteja praticando o mal. Esse é um ponto. O outro ponto, e para mim é o mais importante aqui, é esse aqui que Jesus fala primeiro. Eu nunca conheci vocês. Isso aí eu acho que deve causar arrepio em todo mundo, né? A pior coisa é imaginar você chegar diante de Jesus no último dia e ele falar bem assim, ó, afaste de mim porque eu nunca te conheci. E conhecer aqui, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito em hebraico. Conhecer em hebraico é algo muito mais rico do que o conhecer em português ali, né? Conhecer em português, eu posso dizer que eu conheço Jesus porque eu leio a Bíblia, eu sei quem Jesus foi, eu sei os milagres que ele fez, eu sei que ele veio para salvar a humanidade, eu conheço Jesus. Só que esse conheço Jesus em hebraico fala de relacionamento, é de secreto, é de tempo com ele, algo muito mais profundo que você simplesmente saber quem Jesus foi. Então Jesus fala assim, eu nunca vos conheci, vocês, é isso, é relacionamento, alguém que tem intimidade com ele. Amém? Vamos seguir em frente. Intimidade, obediência. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então Jesus fala aqui, ele fez o apelo, né? Ele já fez o apelo do sermão. E aqui ele está falando sobre as pessoas que responderam de forma diferente ao apelo. Responder de forma positiva é aquele que construiu a casa na rocha. E de forma negativa é o que construiu a casa na areia. São duas casas, né? Jesus só cita uma diferença, né? Talvez por fora, você olhando essas duas casas, são duas casas bonitas. São duas casas que tem quintal, legal ali e tal. O problema é o fundamento. Porque uma foi firmada na rocha, e dá muito mais trabalho você fazer uma estrutura na rocha, ali, né? Você ter um fundamento na rocha vai te dar mais trabalho, né? Vai te exigir mais esforço. O tempo todo a gente está falando de esforço aqui, irmãos. Estou falando do reino dos céus. Casa na rocha vai dar trabalho, vai te dar esforço. Casa na areia vai ser mais facinho, só que a estrutura não vai estar firmada. E aí, as duas casas, olhando por fora, talvez ninguém vê a diferença. Tem muita gente, irmãos, que você não vai ver a diferença quem está na rocha e quem está na areia. Para você, são dois cristãos. Está tudo igual. Está tudo bonitinho ali. Os dois são bonitinhos. As casas são bonitinhas, pintadinha e tal. Mas como é que você vai ver? É na hora que precisa do fundamento. É na hora que vem a tempestade. É por isso que tem irmão, na hora que passa por uma situação difícil,
abandona a fé, sai da igreja, porque está firmado na areia, não tem estrutura, não está firmado na rocha, não está firmado em Cristo, que é algo muito mais complexo. Complexo não, falei besteira. É muito simples. É o que vai te dar trabalho. Você vai ter que fazer uma escolha. E a escolha é o caminho, é a porta estreita, é o caminho estreito. É algo que vai te dar trabalho. É algo antinatural. É algo que vai te fazer nadar contra a correnteza, contra a maré. Então vai te dar trabalho. Você quer molezinha? Deixa a maré te levar, né? Faz que nem Zeca Pagodinho. Deixa a vida te levar. Vida leva eu. Vai levando, é tranquilo. Se você parar de nadar, irmãos, contra a correnteza, a vida vai te levar com uma molezinha. Mas aí na tempestade e no vento forte, aí você corre para Deus? Aí, irmãos, você não tem fundamento. Você foi firmado na areia. Você construiu uma casa na areia. Quantas etapas tem a construção de uma casa, né? E você acabou fazendo o principal, que é o fundamento, na areia. Aí você pode fazer a pintura mais bonita do mundo, você pode botar o melhor acabamento, que essa beleza não significa nada. Tem muita gente que se preocupa com a questão exterior do ser cristão, né? Eu vou orar bonito nas reuniões, todo mundo vai ver eu indo no culto todo domingo, mas não tem fundamento, não tem secreto. Sabe? Ele investe naquilo que é externo, né? Tudo está conectado, irmãos. Sabe? Aquele exemplo daquele cara que ora em praça pública, tal, para ser visto pelos outros. Tá preocupado, não está preocupado com fundamento. Está preocupado com aquilo que as pessoas estão vendo. Se a casa está bonitinha. Eu estou mostrando a casa bonita para todo mundo. Eu estou tendo a aprovação dos homens. Eu estou feliz, eu estou legal. Só que você não tem estrutura, você não vai aguentar caminhar até o final. Só caminha até o final quem tem estrutura, quem tem fundamento em Cristo. Porque é Ele que vai levar eu e você até o final. Só tem uma pessoa que vai conseguir levar a gente no caminho estreito até o final. Jesus. Se o meu fundamento não está nele, eu posso ser a casa mais bonitinha da igreja. Mas eu vou ficar no caminho. Amém? Então tem muita casa bonitinha que vai perecer. Tem muita casa que talvez não tenha um acabamento tão bonito, mas essa vai permanecer. Versículos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. E assim, irmãos, com esse versículo, a gente finaliza aqui o estudo do Sermão do Monte. As pessoas não podiam ter outro tipo de reação aqui, a não ser estar maravilhados com esse ensino, né? Quanta coisa que a gente aprendeu aqui. A gente viu padrão de conduta, a gente viu valores, a gente viu as leis do reino, né? Sendo, assim, clareadas diante de nós aqui, porque Jesus, ele tem uma maneira de explicar que é muito clara. Jesus é muito assertivo quando ele usa um exemplo, quando ele usa uma ilustração. Então, assim, não houve outro mestre como Jesus, né? E esse sermão, ele é incrível. Então, se a gente seguir tudo isso que Jesus ensinou para a gente nesses 3 capítulos do Sermão do Monte, a gente vai ser alguém que vai salgar a terra, a gente vai ser luz para o mundo, nós vamos atrair verdadeiramente um avivamento, a gente vai atrair os perdidos, nós vamos honrar Jesus, vamos honrar o nosso Rei. Então, assim, a gente vai ser de fato bem-aventurado. A gente vai entender o que é uma vida abundante, o que é você viver de verdade, usufruindo de tudo aquilo que nós podemos ter, né, caminhando na presença de Deus. Porque tem gente, irmãos, que não consegue aproveitar nem o que o mundo oferece e nem o que Deus oferece, porque caminha mais ou menos, sabe? Fica ali no meio termo. Mas quando você, de fato, segue esse padrão de conduta, que é elevado, que é desafiador, mas confia em quem pode te conduzir nesse caminho, você coloca o seu fundamento nele, e você busca, através de um relacionamento com ele, seguir esse caminho, porque é a única forma da gente conseguir atingir esse padrão, é nos relacionando com ele dia a dia, aí nós vamos alcançar realmente a vida que Deus tem para nós, sabe? Você vai viver o seu chamado, você vai alcançar os lugares que Deus separou para que você alcançasse. Amém? Glória a Deus. Para finalizar aqui, irmãos, eu queria dizer o seguinte, que a gente deve ser embaixador desse reino também.
não só buscar para a nossa vida, mas divulgar esse reino. Sempre que tivermos oportunidades, vamos anunciar esse reino, porque para anunciar a heresia tem um monte. Então vamos trazer a verdade, vamos levar a verdade, vamos mostrar a verdade para as pessoas, não só com palavras, mas com o nosso testemunho. Se a gente seguir esse código de conduta, a gente vai estar pregando com a nossa vida, para a nossa família, para os nossos amigos. Certa vez, Billy Graham, ele foi convidado a ser presidente dos Estados Unidos. E a resposta dele, né, foi incrível. Ele falou o seguinte: vocês estão querendo me rebaixar? E parece até arrogante, né? Você olhando assim, poxa, estão convidando ele para ser presidente dos Estados Unidos, ele responde dessa forma. Mas isso, Billy Graham aqui, para mim, é um exemplo claro de alguém que tem no coração o tesouro do céu. Porque ele consegue enxergar que é mais importante, é mais relevante você ser embaixador desse reino do que você ser presidente da maior potência do mundo, né, dos Estados Unidos. Então é alguém que não está olhando para a terra, ele está olhando totalmente para o céu. Né? Então que Billy Graham seja para nós esse exemplo, né, de alguém que valoriza esse reino, de alguém que quer, né, seguir o caminho desse reino, essas condutas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para encerrar então. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por esse sermão, Pai. Esse sermão que já transformou tantas vidas, Senhor, e já transformou muitas nossas vidas e continua transformando, continua impactando cada vez que a gente contempla, Pai, esse texto nos impacta, esse texto nos ensina algo, que o Senhor, Pai, realmente venha nos conduzir nesse caminho, que nos ensina a encontrar esse caminho de intimidade com o Senhor, nos ensina a firmar os nossos pés nesse fundamento. Nós queremos estar fundamentados no Senhor, nós não queremos confiar em nós, mas nós queremos confiar no Senhor, que Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo dia após dia, para que nós possamos realmente seguir, Pai, esse padrão que o Senhor nos apresentou, Pai. Em nome de Jesus, nós já te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém.